Bom dia, gente, tudo bem? Então vamos para a última aula de sistema nervoso, ok? Então a partir da semana que vem nós vamos ver outro sistema do corpo humano. Hoje a gente vai falar única e exclusivamente do sistema nervoso periférico, mas a gente também vai falar dos tipos de atos que o nosso corpo consegue fazer, que é o ato reflexo e o ato voluntário, que aí não obrigatoriamente tem a ver com o sistema nervoso periférico, mas isso daí vai ficar por último, ok? Então vamos começar. É, Coloquei aqui para ficar um pouquinho melhor para visualizar. Primeiramente, o sistema nervoso periférico ele vai ser dividido numa divisão motora. Existem outras formas de dividir, mas a mais comum que a gente vai encontrar em exigência de vestibular e tudo mais é a divisão que a gente chama de sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo ou visceral. O sistema nervoso periférico somático é aquele que cuida de atos que nós chamamos de atos voluntários, ou seja, eu estou ciente do que eu estou fazendo. Apesar de que pode acontecer do sistema nervoso periférico somático ele cuidar de algumas ações que não são obrigatoriamente ligadas a só movimentos voluntários, por exemplo, cãibras não vão passar por essa estrutura ciente, porém é controlado pelo sistema nervoso periférico somático. Tudo bem? Então, aqui qual é a ligação? Ele vai reger a comunicação entre o sistema nervoso central e os músculos esqueléticos. A gente vai ver semana que vem que a gente tem algumas divisões de músculo, mas músculo esquelético é aquele que está ligado ao esqueleto. Então, ele vai ser responsável pela nossa movimentação. Então, ele vai controlar o que a gente chama de movimento voluntário. A gente está ciente do que a gente está fazendo quando nós fazemos utilização do sistema nervoso periférico somático. Então, o que acontece? O neurônio motor vai ter o corpo celular dentro do sistema nervoso central. E aí a parte do axônio do neurônio vai direto àquele músculo que vai ser regido por aquele neurônio, por aquele grupo de neurônios. Então, é isso quando a gente fala do sistema nervoso periférico somático. Quando eu falo do sistema nervoso periférico autônomo, ou que eu também posso chamar de visceral, a gente vai ter uma outra divisão. Mas inicialmente ele vai cuidar de todos os músculos estriados que a gente chama de liso, músculo estriado cardíaco e o sistema endócrino. Então ele vai cuidar aqui de vísceras, óbvio, por isso que ele é visceral, né? Do músculo estriado cardíaco, então ele que tem todo o controle referente ao nosso coração e ao sistema endócrino também. As respostas, elas normalmente aqui elas vão ser o que a gente chama de resposta involuntária, a gente não tem controle. Então, quando eu pego esse sistema nervoso periférico autônomo e vou ver a divisão dele, eu vou ter a divisão em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O que é o simpático e o parasimpático? Basicamente, o simpático ele vai gerar toda a situação excitatória, enquanto o parasimpático ele vai trazer o corpo de novo a um estado de equilíbrio. Então, o bom funcionamento entre o sistema autônomo simpático e o parasimpático é o que nos leva à homeostase. A homeostase, então, é estar de boa, estar equilibrado com todas as funções do nosso corpo. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho comparação entre o simpático e o parasimpático direto. O simpático, ele vai apresentar os gânglios nervosos ao lado da medula espinal. Então, ele não vai agir diretamente no órgão, enquanto o parasimpático, o gânglio dele vai estar próximo ou mesmo dentro dos órgãos sobre quais ele atua. Normalmente, o simpático e o parasimpático, eles vão agir nos mesmos órgãos. A forma que vai mudar. Então, um vai agir excitando esse órgão e o outro vai agir trazendo esse órgão de volta para o estado de equilíbrio, estado normal. Então, aí as fibras simpáticas geralmente liberam um mediador químico chamado noradrenalina, sendo chamadas então de adrenérgicas. Então, por presença desse neurotransmissor nas sinapses, então a gente vai ter essa excitação gerada pela noradrenalina. Então, aqui fala, ele prepara o corpo para ação, seja de defesa ou ataque, mas também pode ter outras situações um pouco mais
agradáveis do que uma briga ou uma situação de fuga. Por exemplo, ao ver o nosso motivo de acelerar o coração, esse aceleramento cardíaco, aquela sensação de borboletas no estômago também são causadas pelo simpático. O parasimpático, ele também vai ter o seu mediador químico, mas só que o seu mediador químico vai ser a acetilcolina. Então, a gente vai chamar essas fibras, então, de colinérgicas, ok? E aqui está a diferença. Então, enquanto o simpático preparou o corpo para ação, o parasimpático, ele vai recuperar, conservar e colocar o corpo de novo, fazer com que o corpo repouse novamente. É só vocês pensarem que normalmente quando nós passamos por uma situação muito estressante, onde nós temos aceleração de batimento cardíaco, nós temos dilatação de pupila, nós temos um estresse muscular muito grande, então a gente fica tenso, os músculos ficam mais tensos, a gente fica menos relaxado. É comum que quando esse episódio passe, haja muito cansaço, o corpo fique muito cansado, então é o parasimpático agindo para recuperar esse corpo aí. Então vamos continuar aqui. Aí aqui nós temos uma imagem, então a gente vai ver o que o simpático e o parasimpático fazem. Ó. Nos olhos, o simpático, que é o que está aí do lado direito de vocês, acredito eu, ele vai dilatar a pupila, enquanto o parasimpático ele vai contrair a pupila. O simpático, ele inibe a salivação. Tanto que quando a gente fica muito nervoso, muito ansioso, é comum que a gente tenha a sensação de boca seca. Enquanto o parasimpático vai fazer com que a salivação seja estimulada novamente. O simpático acelera o batimento cardíaco, enquanto o parasimpático vai reduzir o batimento cardíaco. Quando nós ficamos muito nervosos em situação de perigo, nós não sentimos fome, porque tem uma inibição do funcionamento do estômago e do pâncreas, depois essa atividade ela volta a funcionar. Então, tudo aqui eu tenho ao contrário. Aqui a gente vê também, uma coisa importante do simpático, é que ele vai estimular a liberação de glicose pelo fígado. Por que essa liberação de glicose é importante? Para fornecer energia, para que aconteça a transformação dessa glicose em ATP pelas células e o corpo tenha energia disponível. A gente vai ter aqui relaxamento de bexiga acontecendo no simpático, por isso que algumas pessoas, quando ficam muito nervosas, têm vontade ou de urinar. Isso também pode acontecer na produção de fezes. Tem pessoas que ficam muito nervosas e acabam tendo diarreia, e depois disso acontece a contração e tem a estimulação de vários outros órgãos. Tudo bem? Então, aqui a gente precisa lembrar. Pode ver que aqui, ó, as linhas azuis estão representando os nervos. Eles vêm, estão, os nódulos aqui, ó, os gânglios, eles estão perto da medula espinhal. Enquanto aqui, quando eu olho para o parasimpático, estão próximos aos órgãos, ok? Então, do simpático para simpático era isso. Agora a gente precisa falar de uma outra coisa extremamente importante, que são os atos voluntários e os atos reflexos. Aqui o próprio nome já fala. Ato voluntário é aquilo, é tudo que eu faço ciente. Ato reflexo é aquele que, por algum tipo de estimulação, ele acontece. Professora, tem a ver com o sistema nervoso periférico? Não obrigatoriamente. Ele pode ter uma relação, sim, com o sistema nervoso central. Tudo bem? É que eu não consigo encaixar isso daqui em outra aula, que senão vai ficar muito grande ou muito pequeno para falar sozinho. Mas antes de eu entender o ato voluntário, o ato reflexo, eu preciso entender o que são as substâncias branca e cinza do sistema nervoso central. Essas substâncias, elas aparecem dentro do encéfalo e da medula. E elas têm esse nome porque algumas são brancas, uma parte é branca e outra cinzenta mesmo, tem essa variação de cor. Quando eu falo da camada mais externa, é a parte que a gente chama de cinzenta, é onde eu tenho os corpos celulares dos neurônios. Então, é onde eu vou ter a maior atividade metabólica e é onde a informação ela é receptada, porque eu vou ter o dendrito e vou ter o corpo celular. A parte branca, que é mais interna, a gente vai ser constituída principalmente por outros dendritos, pela maioria deles, e pelos axônios.
Então, é essa a diferença. E aí a coloração acontece. Lembra que o axônio ele transmite a informação, mas a informação ele não começa no axônio, começa na parte cinzenta. O que vai mudar de um ato voluntário, que eu estou consciente do que eu estou fazendo, e para um ato reflexo que eu não estou ciente. Eu preciso de uma resposta muito rápida para o ato reflexo. Como eu preciso dessa resposta muito rápida, não há tempo do encéfalo perceber essa informação, lidar com ela e mandar uma resposta. Então, eu preciso que essa ação seja mais rápida. Quando eu vou realizar um ato voluntário, então eu vou erguer aqui a mão. Depende da minha vontade, eu estou fazendo isso consciente, então o que vai acontecer? A substância cinzenta do cérebro passa para a substância branca da medula, e aí em seguida vai para os nervos espinais que vão agir no órgão-alvo. Então, a informação começa na parte cinzenta, que é onde eu tenho, então, a maior quantidade de corpos celulares, isso passa para a substância branca da medula, e da substância branca da medula vai para a ação dos nervos espinais que vão agir naquele órgão que eu quero erguer a mão. Então, aqui vai fazer com que eu erga meu braço. Agora, um ato reflexo, ele vai ter um caminho muito mais curto. Basicamente, no lugar de ele vir até o encéfalo, a interpretação da necessidade de resposta vai acontecer diretamente pela medula espinal. Cuidado para vocês não estarem confundindo medula espinal com coluna vertebral ou com coluna espinhal. A coluna em si são os ossos, o conjunto de ossos que formam uma capa protetora para a medula. A medula está dentro. E quando a gente olha para a medula, ela forma uma estrutura dentro da medula, dentro da coluna vertebral, a gente vai ver a medula, ela forma o H medular, que a gente fala. Esse H medular tem sua parte cinza e sua parte branca. E aí o que vai acontecer? Quando eu tenho um ato reflexo, por exemplo, aquele exemplo clássico que é do reflexo patelar, que quando se bate na patela, a perna sobe, a informação ela vai ser processada pela parte cinzenta também. Só que aqui agora a parte cinzenta vai ser ou da medula espinal ou no máximo do bulbo. Não vai dar tempo de chegar até o cérebro para ser interpretado. Lembrando que o cérebro é a parte que a gente chama de telencéfalo. Então acontece antes que o cérebro tenha grande percepção disso. Então, ato voluntário, a informação vem lá do encéfalo, passa da parte cinza do encéfalo para a parte branca da medula, vai passar para os nervos e aí vai agir no órgão-alvo. Aqui a informação do ato reflexo, ela vem da substância cinzenta e já ativa o nervo, para ser mais rápido para o órgão-alvo agir de uma forma mais rápida. Tudo bem? Então aqui a gente termina o sistema nervoso central, a partir da semana que vem nós vamos ver o sistema locomotor, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. E até mais.